E aí, filhos do Pai? Como é que vocês estão? Todos bem? Mandem notícias. O Pai continua com saudade. Vamos à reflexão de hoje. Seguimos aí no livro de Apocalipse. Hoje nós vamos fazer uma leitura do capítulo 10. E à medida que a gente for avançando, vamos ver se a gente entra também no capítulo 11. Vamos pensar um pouco sobre o capítulo 10. João descreve já no versículo 1 assim, olha: vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem com arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto dele era como o sol, e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e gritou com voz forte, como ruge um leão. E quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, não escreva nada. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou, por aquele que vive para todo o sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, dizendo: já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo: vá e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então fui ao anjo, pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: pegue o livrinho e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Versículo 11. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não o meça, porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão a cidade santa. Darei autoridade às minhas 2 testemunhas, para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor na terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas, e os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados.
os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas duas testemunhas. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Texto pesado. Mas depois de 3 dias e meio, entrou neles um espírito de vida vindo da parte de Deus, e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram ficaram com muito medo. E as duas testemunhas ouviram uma voz forte vinda do céu, dizendo: subam para cá. E subiram ao céu na nuvem, e os seus inimigos a contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. Nesse terremoto morreram 7.000 pessoas. As outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o 2º ai. Eis que sem demora vem o 3º ai. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Eu e os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Apocalipse, capítulo 10 e capítulo 11. A gente percebe que o texto ainda fica em aberto. Nós vimos o Senhor falando com João, nós vimos a experiência que João teve ao contemplar o anjo, ao brado do anjo, às falas dos trovões, dos terremotos. É interessante que ele diz: logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, não escreva nada. Eu fico me perguntando, o que será que João ouviu? Qual é o mistério que está envolvido naquilo que João ouviu? É chegada a hora, é o tempo? João obedece, João guarda em segredo. E obedecendo, já no início do capítulo 11, obedecendo, ele recebe um objeto, uma espécie de caniço, semelhante a uma vara, e isso é um instrumento de medição. O apóstolo João, ou o professor João começa a medir o templo. Eu achei interessante que o Senhor fala para ele: mas não meça a parte externa do átrio, porque esse é um espaço que foi dado aos gentios. A gente observa o Senhor mantendo a sua promessa de que a esperança, a palavra do Senhor, ela foi
estendida também para as outras nações. E a vocês, filhos do Pai, eu quero deixar essa reflexão. João está passando por um processo de revelação. Parte desse processo, parte dessa revelação, ele precisa guardar para si, mas ao mesmo tempo é lhe dado um instrumento onde ele vai medir o templo no céu. Esse instrumento nas mãos dele faz com que ele procure mais intimidade com aquele espaço, conhecer aquele espaço mais de perto. E aí eu entendo que João ele estava sendo conduzido a entender, a ter uma experiência com o ambiente que ele estava inserido, ao qual ele estava inserido. E aí o que eu consigo puxar dessa mensagem para os nossos dias é que nós precisamos, da mesma forma, procurar no Senhor as razões que nos levam a estar num ambiente da igreja, e não só estar num ambiente da igreja, mas entender que ambiente é esse. Será que, como filhos do Pai, nós sabemos lidar com esse ambiente? Será que tudo aquilo que é revelado, será que o soar dos trovões, existem coisas, ou todas as coisas são liberadas para que sejam ditas? Muitas coisas nós acabamos falando que pode trazer prejuízo a um falso entendimento na palavra do Senhor. Eu sei que é muito vago, é uma fala muito vaga sobre isso, mas acho que o ponto principal aqui é o cuidado com a imagem, é o cuidado com a organização. Precisamos tomar cuidado. Quando eu digo organização, eu quero dizer a instituição, né? A igreja do Senhor. É preciso tomar cuidado. E quanto ao instrumento de medição, para se entender o espaço, se entender a valorização dessa instituição, do que seria o átrio do Senhor, como filhos do Pai, nós temos essa responsabilidade. Vamos nos alinhar cada vez mais, vamos nos ocupar com aquilo que o Senhor separa para nós. Sabe, temos uma mensagem profética para a vida das pessoas. Precisamos estar cheios dessa presença. Filhos do Pai, que a próxima leitura, né, que os próximos capítulos possam nos trazer mais e mais orientações. Em nome de Jesus. Amém.